A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Anderson, faço parte do grupo 2 e estarei falando hoje sobre os aspectos de Cristo, os aspectos naturais de Jesus, né? Meu grupo também é composto pelo irmão Alessandro e pelo irmão Fabrício, né? Mas falando de aspecto, o que na verdade é aspecto, né? Nós aprendemos nessa matéria que aspectos são características, né? E cada pessoa tem em si característica própria. E não foi diferente com Jesus. Jesus ele tinha suas características próprias, né? E foi detalhado 6, né? Nesse estudo nós aprendemos que Jesus tinha 6 características, né? E eu estarei falando um pouco sobre cada uma delas. Vou estar citando elas e falando um pouco sobre cada uma delas. A primeira característica o crescimento normal de Jesus, né? Lá em Lucas 2, capítulo 2, versículo 52, fala que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para os homens, né? Então, esse aspecto de Jesus, crescimento normal, demonstra que Jesus foi uma pessoa normal, levando sua parte humana. Jesus ele teve seu desenvolvimento normal. Jesus teve uma vida usufruindo de situações, sentimentos, lutas que nós, seres humanos normais, tivemos. Então, ele sofreu, participou de circunstâncias como nós, pessoas normais, né? Outro aspecto de Jesus foi o seu desenvolvimento físico. Nesse mesmo texto de Lucas 2, 52, fala que Jesus crescia em estatura, né? Em estatura. Então nós levamos em conta que Jesus teve um crescimento normal, né? Pode ser pessoas imaginarem que, né, que Jesus saltou idades. Não, Jesus ele teve um crescimento normal como eu e você. Jesus nasceu em Belém, como a palavra fala, né? Então ele cresceu, teve seu período de aprendizado, período que ele comia papinha, período que ele começou a engatinhar, período que ele teve aquele período que a criança tem de perguntar as coisas, né? Então Jesus foi transicionando pela pré-adolescência, pela adolescência, chegou a ser homem, né? Até chegar o período que ele iniciou seu ministério, né? Então Jesus teve o seu crescimento humano, né, normal. Então isso leva em conta que Jesus teve o crescimento dos pelos no rosto, teve o desenvolvimento do seu cabelo, né? Então esses são um dos aspectos de Jesus, o seu crescimento físico. O terceiro aspecto foi seu desenvolvimento normal, né? Durante a vida humana, Jesus passou, na verdade, seu desenvolvimento mental, né? Durante a sua vida humana, Jesus passou por diversas situações, né? Ele aprendeu coisas, ele viveu com pessoas e isso fez que ele adquirisse um desenvolvimento mental como eu e você passamos, né? Na nossa vida cotidiana. Nós aprendemos com cada situação que nós vivenciamos, né? E assim aconteceu com Jesus. Em cada etapa da sua vida, Jesus passou por situações que fizeram ele crescer mentalmente, né? O outro aspecto foi o quarto aspecto foi sua estruturação social. A gente parar para analisar, Jesus conviveu com pessoas, Jesus teve relacionamento com pessoas, né? Tem pessoas que pensam que Jesus ele não tinha convívio, que Jesus era isolado, mas a palavra fala que Jesus participava de alguns eventos, né? A gente lembra lá do casamento em Canaã, né? E onde foi lá também que Jesus fez seu primeiro milagre. Então, Jesus ele tinha relacionamentos sociais com as pessoas, tinha muitos amigos, né? Então Jesus teve no seu crescimento momentos de relacionamento, de convívio social na cidade que ele passou, no período que ele ficou. Então Jesus teve essa, esse aspecto também na sua vida. E também sabe que Jesus, ele, no período de Herodes, né, ele teve que ir para o Egito e lá também Jesus deve ter conhecido, Jesus conheceu, né, a cultura egípcia, né, teve relacionamento com pessoas lá, né, relacionamento humano, quero dizer assim, convívio, né, e também influenciou na sua estruturação social, né? De procurar também conhecer as pessoas, eu acredito assim,
né? O quinto, na verdade, o quinto aspecto de Jesus, nós iremos falar, né, sobre o seu desenvolvimento espiritual, né? Que a palavra também diz no livro nesse livro de Lucas 2, capítulos, versículo 52, que Jesus crescia em graça perante a Deus, né? Então, o seu desenvolvimento com Jesus vem o desenvolvimento de Jesus perante a Deus, sua vida espiritual, tem muita influência, né, da sua criação. Jesus foi criado em um lar que adorava ao Senhor, que obedecia às leis, né? Jesus também, ele procurava entender as leis da natureza. E o principal, né, Jesus também tinha intimidade com Deus. Ele buscava intimidade com o Senhor. Diversos textos mostram, né, que Jesus era uma pessoa que ele cultivava a oração. Muitos textos nós vemos que Jesus ele se retirava em oração. Então, se Jesus já na sua vida, né, cotidiana, no seu ministério, ele tinha essa, como é que fala, vou dizer para vocês, Jesus tinha essa rotina de oração, é porque nada nasceu de cima da hora, então foi algo construído, né? Jesus teve a sua vida espiritual construída de intimidade. Também falar que Jesus ele ia, né, aos templos e conversava e tinha, né, comunicação com alguns mestres da lei, né? Então isso também criou em Jesus um crescimento espiritual. O aspecto 6, né, foi o desenvolvimento intelectual de Jesus, né? Em Lucas 2, 46 a 47, fala que aconteceu que, passando 3 dias, acharam Jesus no templo assentado em meio aos doutores, ouvindo e interrogando. Então, esse texto fala que, certa vez, os pais de Jesus foram com ele, né, para uma festa, e na volta eles não encontraram Jesus, passaram 3 dias procurando, e quando eles voltaram para Jerusalém, Jesus estava lá, né, com os doutores, sentado entre eles, perguntando e aprendendo, né. A gente já sabia que Jesus era criança diferente, né, por ser o próprio Filho de Deus. Ele era uma criança normal, porém tinha características diferentes, né, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Então, Jesus passou por algumas coisas como os jovens passaram, né? Como os judeus aos 13 anos, que o pastor ensinou pra gente, que aos 13 anos eles abandonavam a sua infância, né? E eles tinham que, né, passar um tempo com o menino Jesus. Os doutores da lei se reuniam no pátio, né, no pátio do templo. A partir daquela época exigia deles uma relação, um tratar como eles fossem adultos em geral, né? E pediam que eles recitassem, né, por 3 vezes a famosa oração da Shema Israel, em que todo crente deve declarar que sua fé está no Deus único e verdadeiro, né? Então, aí, parte daí, o jovem hebreu era considerado adepto ao conhecimento no mundo intelectual, especificamente na cultura e nos costumes, né, daquela época. Nosso Senhor, sem dúvida, ele foi um desses jovens exemplares que aos apenas 12 anos já podia responder essas perguntas, né, aos grandes sábios, né? Então, eu agradeço a minha apresentação, né? Agradeço aos irmãos e essa foi a minha apresentação e os irmãos vão estar dando aí continuidade, né? Esses foram os 6 aspectos de Cristo. Forte abraço.